Vamos começar mais uma gravação divina com um entrevistado especial, que é meu querido colega Luiz Eduardo Busato, que eu começo sempre dizendo um pouquinho do que eu sei da sua carreira acadêmica. Você fez graduação aqui na Unicamp, na computação, você fez mestrado na computação, depois você fez doutorado na Inglaterra, e depois você voltou, mas você já tinha sido contratado, e mais ou menos quase ao final, alguns anos antes de se aposentar, você foi diretor do nosso centro de computação, e vamos cobrir todos os mais variados aspectos. Então, olha, muito obrigada pela sua presença, e só contextualiza, você se formou em quem? Em computação científica, engenharia, não? Não, então. Bem, primeiro, bom dia, Cláudia. Bom dia. E eu queria agradecê-la e, no seu nome, agradecer ao Instituto pelo convite. Eu estou muito honrado. A honra é nossa. E emocionado de estar aqui. É realmente muito legal. Eu sou da primeira turma de científico industrial do então DCC IMEC Unicamp. O curso é criado ainda, a gente era DCC. Isso. Em 1981. E você se formou em 85? E me formei então... em 85. Mas, na verdade, se eu puder, o meu envolvimento com computação e com a própria Unicamp, talvez, não sei, talvez seja interessante mencionar rapidamente, começa em 1976. A universidade tinha somente 10 anos. A Unicamp é fundada em 66. E é o seguinte, eu era adolescente e eu queria, na verdade, voar, adolescente, imaturo. Então eu prestei 3 vestibulinhos. SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e Cotuca. Certo? Aí, longa história encurtada, o acaso mexeu um pouquinho nas coisas e eu fui para Cotuca. É o Colégio Técnico da Unicamp. É até um pouco, assim, dá para explicar por que eu não fui para os outros. Eu era muito magrinho, eu não passei no exame de aptidão física da SpaceX. E fui reprovado por hipermetropia no Comar 4, no Campo de Marte, no exame de vista da EPICAR. Então, quando você fala em voar, você queria voar? Piloto de caça. Esse era o sonho do adolescente. Que sorte a nossa que você tem hipermetropia, enfim. Bom, processamento de dados era o nome do curso na época. E eu... No Cotuca. No Cotuca. E eu optei por processamento de dados lendo o folheto de vestibulinho. Porque eu sabia que eu queria exatas, então física e matemática era o meu xodó. E computação me pareceu interessante. Então, eu entro em processamento de dados, aí saio de processamento de dados em 77, começo no primeiro ano, 77, 79, faço estágio no ano de 80, e aí venho para a Unicamp em 81. Para a primeira turma de científico industrial. Então, meu contato, que viria a se tornar engenharia de computação. Que alguns anos depois, com a emancipação, com a mudança do Departamento de Ciência da Computação para Instituto de Computação e o acordo com a Faculdade de Engenharia Elétrica, nós criamos o curso de Engenharia de Computação. Na verdade, ele é criado um pouquinho antes. Corrigindo a sua cronologia. Primeiro o curso foi criado, que foi em 90, e depois viramos instituto em 96. Não, peraí, deixa eu lembrar direito. Isso mesmo, o curso de engenharia 90, nós viramos instituto em 96, e há um acordo com a elétrica exatamente em 90. Um acordo com a elétrica ainda DCC. Ainda DCC, Eu estava trocando a data. O que você lembra, quando você saiu do Cotuca, processamento de dados, e veio para o campus aqui, houve alguma revolução do que você, ou grande mudança do que você vivia
no Cotuca em termos de infraestrutura, de perspectiva de carreira, e o científico industrial era muito diferente, né? Porque tinha várias matérias da engenharia. Nós temos que pensar que em 80 a computação era muito diferente do que é hoje. Claro. Nós vivíamos ainda a época dos computadores centralizados. Eu começo como adolescente programando o IBM 1130, não? Tanto em Hexa e Octal. Quando nós entramos em 81, nós ainda tínhamos o mainframe, que era o DEC 10, e terminais, e programávamos usando DECs, né? Conjuntos de cartão perfurado. Então, do ponto de vista de tecnologia, do meu colegial para entrada na engenharia, nada muda. Certo. O que muda muito, é lógico, é que de um colegial para cá, esse era um curso, praticamente um curso de engenharia. Então, nós tínhamos 4 físicas, probabilidade, estatística, mecânica geral, química, ou seja, era um curso de engenharia. 4 cálculos. Muito cálculo, álgebra linear, geometria analítica. Então o curso tinha sido recém-criado, isso eu vinha saber depois, isso é conhecimento adquirido a posteriori. E um dos idealizadores do curso, que era o professor Nelson Machado, era uma pessoa com quem eu interagi muito, certo? Já desde o final do colegial e durante praticamente Por que o final do colegial? Ele ia ao Cotuca? Porque essa é uma outra particularidade do meu envolvimento com a Unicamp. Como eu tinha feito técnico em processamento de dados, logo que eu venho para cá e entro na universidade, o centro de computação tinha uma vaga para estagiário. E eu me candidato. Entendi. Então eu começo a programar como estagiário. Certo? E o professor Nelson era o superintendente do centro de computação nessa época. Então é aí que eu conheço o professor Nelson. O centro de computação é a área, enfim, de computação serviços da Unicamp. Até hoje, só que mudou de nome, mas enfim... ainda existe e na época ocupava, não sei, mas 81 já devia estar ocupando o IC, um dos galpões, se não lembro. Não, o centro de computação, para quem conhece a Unicamp, nós temos o ciclo básico, temos o prédio do IMEC, a rua Pitágoras ali, oposto a Pitágoras tem o Instituto de Física, né? Do lado oposto a Pitágoras tem o Instituto de Física. Aí na parte baixa do Instituto de Física tem um prédio baixo. O centro de computação ocupava aquele prédio baixo. E nós ficávamos o DCC ficava no andar de cima. E aí, do lado, olhando para quem está da Pitágoras, olhando para o centro da Unicamp, né, olhando para o centro do ciclo básico, do lado esquerdo, né, acima então, no sentido do ciclo básico, o DCC ocupava salas que eram isso aqui já vários falaram sobre isso, então eu vou... E aí você se formou em 85. Isso. Então eu não fui sua professora, né? Não, na verdade eu a conheci, você havia acabado de ser contratada. Isso, fui contratada no 4 de novembro, tinha chegado do Canadá, você foi convidada a dar uma palestra inaugural, uma espécie de aula magna, para mostrar seu trabalho. Essa palestra foi no auditório do Instituto de Física da Unicamp e eu estava lá para ver. Uau! E cá entre nós ainda tem alguns dos slides desta palestra. Dessa aula. Porque era da minha defesa... Slides não, transparências, né? Isso. Era da minha defesa de doutorado e por razões sentimentais eu não consigo jogar fora. Então, quer dizer, o que eu tinha que contar naquela época era a minha pesquisa de doutorado, que tinha acabado de terminar e que, no fundo, até hoje, ainda me inspira por causa da motivação. Obviamente, é outra coisa. E aí, quando que você foi? Você foi contratado quando? Logo depois de formado? Como é que Não, então, agora nós vamos ter que abrir, na verdade, vai chegar um momento nessa nossa conversa em que nós teremos que abrir 3 linhas do tempo em paralelo. Uau! Por quê? Como eu disse, eu chego na Unicamp, entro, certo? E aí eu faço mais uma coisa inusitada. O que é? Naquela época,
abre um concurso para operador de computador, uma profissão inexistente hoje. Hoje é. Basicamente era a pessoa, um operador é aquele que controla o sistema centralizado, controlava nesse caso o DEC 10. Sabe? Tá. Por quê? Porque você tinha submissão de trabalhos em cartão, processamento de listagens, troca de fitas, né? Coisas que não, e a própria são pré-históricas. Montar disco, desbloquear, exatamente. Bom, e eu resolvo prestar isso. Eu era formado, tinha técnico e eu passo. Aham. Aí a Unicamp, nessa época, lembrem-se, a Unicamp é muito jovem. Então, a reitoria, o centro de computação faz uma consulta à reitoria, que consulta, isso é tudo conhecimento a posteriori, tá? Sim, mas tudo bem. Para mim, na época, magicamente, eu fui contratado, certo? Okay? Mas a PG, que é a Procuradoria Jurídica da Unicamp, diz que, porque o meu concurso era para que eu trabalhasse única e exclusivamente em turnos noturnos. Aham. Certo? Então ela disse que eu podia ser contratado e que o que eu fazia durante o dia era problema meu. Basicamente foi esse veredito. Então o que eu fiz durante toda a graduação? Eu fiquei como operador, fazia turnos à noite, de final de semana, e fiz graduação em tempo integral. Então você era funcionário... Então eu começo como funcionário. Bom, aí passamos a graduação toda, certo? Andando agora rápido. 5 anos, 5 anos. Eu me formo, eu passo numa outra prova, aberta também, e me torno programador no centro de computação. E só um parênteses... Isso é 85 para 86. Para recuperar aquele período, não era todo mundo que entrava, quer dizer, você entrava para a computação, mas depois você era selecionado para científico industrial. Eram os melhores, eram os mais aptos. Eu não ia... mas então vamos lá, não, mas basicamente você está corretíssima. Entram os alunos, eram 70, se minha memória não falha. Por aí, Mas existia escassez. É uma pena, eu não trouxe. Poderia ter trazido. Eu tenho o processador que nós construímos na época. E aí, como havia escassez de laboratórios, era um curso que estava sendo implantado, certo? Os coordenadores da época, né, na verdade, os 4 professores que coordenavam tudo isso na época, que já devem ter sido muito mencionados também nas nossas entrevistas, mas eu vou só reforçar. Cláudio, Tomás, Machado e Célio. Então, eles estabelecem, eu não lembro de cabeça agora quem que é que coordenava a graduação, eles estabelecem um coeficiente de rendimento mínimo, porque tinha que passar um filtro, e aí acho que 20 alunos passavam para científico industrial. Que eu me lembro era 15, mas pouco 15 ou 20, é um número assim. E aí o restante continuava na modalidade de 4 anos, que era conhecida entre nós como modalidade comercial. Isso. Mas era super puxado também. Um monte de matéria. E aí você virou programador, voltando para... Então, veja, estamos com 2 linhas correndo em paralelo. Eu me mantinha no centro de computação, fazendo serviço de operação, e fazia graduação. Uma coisa curiosa, já que talvez a gente deva mencionar coisas curiosas, e é interessante... Depois que você me fez o convite, eu parei para pensar, eu já não pensava nisso há anos. Havia um professor da química chamado Roy Edward Bruns. Roy Edward, um americano. Eu falava inglês relativamente bem e ele vivia no centro de computação. Por que ele vivia no centro de computação? Porque ele fazia simulações de físico-química. Usando um programa de físico-química chamado Rondo. Uau! Bom, Fortran 4. Tá. Só que ele tinha um problema. Ele não podia aumentar o conjunto de dados, porque a memória do nosso computador era muito reduzida. Eram só 256K palavras de 36 bits. Isso é o computador para a Unicamp. Era o computador da universidade. A gente tinha que bloquear o computador só para ele executar a simulação dele. E ele não podia aumentar o tamanho do conjunto de dados, porque não rodava. Aí eu fiz um hack, fiz uma modificação no programa dele, umas linhazinhas lá em linguagem de montagem, de tal maneira que eu conseguia parar o programa dele durante a execução
eu tinha a árvore de dependência das rotinas que ele chamava. Então eu descarregava as rotinas que ele já tinha executado, carregava as próximas rotinas e com isso nós economizávamos memória, usando inclusive o mecanismo de Fortran, que me permitia usar memória compartilhada, para que ele conseguisse rodar. Então essa é uma curiosidade, algo que eu guardei, porque é divertidíssimo alguém como programador. Hoje. Como programador. Que é algo que a gente não pensa hoje, né? Se eu abrir meu celular hoje, certo, ele tem uma memória centenas de vezes maior. que o e processadores. Exatamente. Então essa é uma curiosidade durante a graduação. Bom, daí eu me formo, eu passo, então uma das linhas do tempo continua percorrendo a vida profissional, digamos assim, que é essa coisa de ser programador, certo? Aí eu tenho oferta de emprego fora da universidade, uma multinacional, e o centro de computação me retém. O professor Machado, curioso, me leva para... A universidade era muito jovem, né? Me leva para conversar com o reitor. Imagina hoje em dia o reitor falar com o funcionário do centro de computação. Era outro mundo. Outro mundo, e aí eu desisto de ir para a multinacional e fico no centro de computação. O reitor na época, quem era? Você lembra? Quem que era? Era o... 86, já não era mais o Plínio, era Pinotti? Era Pinotti. José Aristodemo Pinotti. Isso. Bom, aí isso, então eu terminei a graduação, continuo como analista. Nessa época eu subo rapidamente, saio, vou para a última escala de analista do centro de computação por uma questão salarial, porque queriam me reter aqui. E basicamente isso resume desde 77 até 86 meu envolvimento na Unicamp. Eu começo aí a vida acadêmica. Em 87 eu começo a fazer mestrado. Ainda não era professor? Não. E aí eu deixo o centro de computação e sou contratado como MS1. MS2? Não? MS1. Não, MS1 não tinha mestrado não tinha mestrado. Em MS1 em 88. Mas aí eu já estava... Você já estava aqui há 3 anos. Eu entrei em novembro de 85. Você já estava aqui, eu começo a conviver com você no 88 DCC. DCC, eu sempre tenho que lembrar e que aí a gente começa em 96. Você veio dar aula de quê? Quer dizer, você largou o centro de computação e eu deixo o centro de computação e me torno docente. E eu começo dando aula de disciplinas básicas. Então, o que seria hoje MC102, MC100, né? A introdução à programação. Introdução à programação e um pouquinho depois sistemas operacionais. Tá. E nisso daí, você começou a fazer um mestrado. O que te levou a querer fazer mestrado e com quem você fazia mestrado? Então, eu tinha sempre uma dúvida entre essa coisa. Eu sempre gostei de programar. Então, eu tinha essa dúvida entre uma carreira, digamos, mais voltada para, não sei como chamar isso, empresa. Sim. E carreira acadêmica. Mas aí eu me apaixono eu gosto muito de dar aula, eu me sentia bem no instituto, aí eu começo o mestrado com o professor Hans, que havia retornado do doutorado em... Acho que 85, 86, por aí. Acho que 85, 86. Assim. E ele me propõe um problema, que era um problema ligado à tese de doutorado dele. Ele trabalha... Será que foi 84? Eu não sei, eu me lembro de cruzar, quando eu tinha sido contratada, cruzar no corredor com ele, e eu acho que ele já tinha doutorado. Eu não sei. Enfim, é algo que vou ter que por aí, é investigar. 84, 85 que o Hans retorna do doutorado. Aí o Hans me propõe fazer algoritmos novos para construção, para traçado de rotas para PCB, para circuito impresso,
multicamadas. Que não era comum na época, a gente normalmente tinha circuitos impressos de uma camada ou duas camadas. Bem, aí eu começo a fazer o mestrado, eu continuo até 80, note que eu começo a fazer o mestrado em 87, eu ainda estava no centro de computação, certo? Ah, tá. E aí nós temos que abrir uma outra linha do tempo. Uau! Porque de 83 a 88 eu dei aula no colégio técnico como professor temporário. Então você... Eu voltei a ser professor no Cotuca. Isso, Você era... não era docente ainda estava fazendo a graduação. Isso, durante a graduação. Durante a graduação e era funcionário do centro de computação, Isso, operador dos computadores. Com isso eu tive um prejuízo, eu diria. Eu convivia menos com os alunos da turma, certo? Ah, tá, claro, porque você não tinha tempo para... Minha vida era correr para a sala de aula, fazer as coisas e... Certo? Eu tinha talvez eu deva mencionar, porque é importante, ele se tornou docente do IC. Eu tinha um amigo que me acompanha desde o colégio técnico até a graduação e depois no IC, que era o Cláudio Sérgio da Rocha Carvalho. Rocha Carvalho, que faleceu em 92, 91 a 92, num acidente de carro. Isso, que era como um irmão para mim. Todo mundo até falava Claudinho e Busato, porque vocês andavam juntos, faziam mestrado juntos. A gente tinha afinidade desde o Cotuca. E aí você começou a fazer mestrado, mas já era professor. Nessa época... Era professor do Cotuca, não do DCC. Não do DCC. Não do DCC. Eu deixo o Cotuca e deixo o Centro de Computação para me tornar MS1 RD/IDP no DCC. Eu deixo tudo para ir para a carreira acadêmica. MS1 é na carreira docente da Unicamp, para quem está nos ouvindo e não conhece, é o professor, que hoje em dia não contratamos mais, é um professor que só tem graduação, desculpe o só, sem desmerecer ninguém, né? Porque hoje em dia o nível começa com doutorado, e RD/IDP significa tempo integral, dedicação exclusiva. Isso. Então eu deixo todos os outros trabalhos, Cotuca, Centro de Computação, e opto pela carreira acadêmica. Tá. Eu recebo o convite do Cláudio e Tomás Machado, né? Tem lá um processo de uma espécie de entrevista, uma conversa. Né? E depois eles comunicaram que sim, que havia interesse que eu passasse então a lecionar, né? Mas eu tinha como condição, eles eram bem, eu diria, estritos, assim. Havia um espírito de construção do DCC. Isso. Era muito forte nos quatro, certo? Que era a condição para que eu fosse contratado, era que eu desenvolvesse a carreira acadêmica com uma certa, como é que eu vou dizer isso? Tinha que ir ou para os Estados Unidos em universidades boas, ou se fosse para o Reino Unido ou para a Europa, tinha que ser dentro de um naipe de universidades que eram consideradas Isso, porque nós estávamos montando... Isso, e aí eles colocam isso como condição, né, você vem para cá, você vai lutar para fazer isso. E você se lembra só, quer dizer, não é a sua vida, mas você mencionou o Claudinho, né? Cláudio Sérgio Rocha Carvalho, ele também foi contratado na mesma época? Isso, ele é contratado um pouco depois. Ele também decide ir para a carreira acadêmica. E aí nós nos tornamos, além de amigos, colegas no DCC. Eu só quero recuperar isso, porque afinal era uma pessoa muito querida, né? E muito competente. Sim, Cláudio era na graduação o maior CR da turma e possivelmente um dos maiores CRs da Unicamp. Sim, mas enfim, apenas só para deixar registrado. Sim, era especial. Não, era alguém que era especial para todo mundo que conviveu com ele. Muito especial. Tá. É visível na minha expressão. É verdade. E aí,
Você defendeu o mestrado quando? Então, aí, de novo, né, essa coisa de ser muito, eu não sei como chamar isso, muito ativo, não sei como dizer, eu tinha essa coisa, como fazer muitas, né, abria muitas atividades. E acho que as fazia relativamente bem. Então eu faço mestrado em paralelo com as aulas. O ensino, O ensino. E aí acontece uma outra coisa. Nessa época, Hans e o professor Tadal. Tadal deixa o instituto em 85, se minha memória não falha. Eu acho, 85 ou 86. 85, e ainda deu aula, eu acho. Sim. Mas deixou formalmente ser professor. Isso, ele deu aula para minha turma, por exemplo. Tadal deixa e Tadal entra Tadal e Hans também é importante, os dois têm um papel importantíssimo nisso. Eles eram pessoas importantes então nas iniciativas que existiam para se fazer uma rede de computadores acadêmica no Brasil. Hoje é conhecida como Rede Nacional de Pesquisa, RNP. Certo? Isso é 1987, 88, 89. E nessa época, do ponto de vista de redes de computadores, havia 2 esforços no mundo. Eu não sei se algum professor já falou isso, talvez eu repita, não sei. Não me lembro. Havia 2 esforços. Havia um esforço que era basicamente liderado por agência de pesquisa e universidades americanas, que era o estabelecimento de redes baseadas em TCP/IP, que é um conjunto de protocolos. Era da ARPANET? Isso, ou foi a ARPANET, exatamente. E um outro esforço, que era um esforço europeu, que era muito feito, calcado em cima de padrões que a gente chama de OSI e ISO. Os europeus. Sim. Então, protocolos que também tiveram sua vida, uma vida relativamente longa do ponto de vista de tecnologia e implantação, que era, só para citar um protocolo baseado em circuitos que se chamava X25. Tá bom. E o Brasil, para não deixar de ser diferente, também havia um embate entre o que adotar, certo? Nessa época nascente. Bom, então, Tadal e Hans me convidam, eu no papel técnico, eles tinham um papel político e estratégico, certo. Eu era simplesmente o programador, o técnico, certo? Eles me convidam para ajudar no esforço, e aí vem uma outra particularidade de formação, quer dizer, eu por curiosidade própria tinha feito alemão certo, durante a graduação. Então eu tinha um alemão mais ou menos. Eu conseguia me comunicar em alemão. E aí, uma das necessidades do esforço da RNP na época era um estudo de X25, X400, essas coisas, e um dos expoentes nessa época era a Alemanha. Isso. Então, o esforço da RNP, via Tadal e Hans, me envia para a Alemanha em 89. Eu passo 4 meses, quase 5 meses na Alemanha, absorvendo e estudando protocolos, e volto com código-fonte de protocolos para o Brasil, gravado em fita e manuais em alemão. Trouxe as fitas na bagagem. Então eu fico na DFN, Deutsche Forschungsnetz, né, que hoje é parte do Fraunhofer Institute, na Alemanha. E volto para cá. Então, de novo, mais uma linha do tempo paralela. Então, eu estava como docente no IC... DCC. Eu sempre troco. Tudo bem, não faz mal, porque hoje em dia a gente só fala IC. Docente no DCC, participava com a autorização do DCC, com a anuência do DCC, participava dessa iniciativa com os professores Tadal e Hans e os seus pares em nível nacional, né? Porque o esforço é enorme, certo? Então, claro, tinha gente na FAPESP, o DEME, tinha muita gente, certo? Rio Grande do Sul, Liane Taroco, Paulo Aguiar no Rio de Janeiro e assim vai.
Michael Stanton também ou não? Michael Stanton, o Alexandre Gold. Nossa, sim, um monte de gente. Um número enorme de pessoas. Para criar essa rede nacional. Grande. Mas eu tinha um papel pequeno, meu papel era um papel técnico, sabe? Eu não cuidava da parte estratégico-política dessa coisa. Estava com Hans, com Tadal. Bom, então, dentro desse contexto, eu continuo fazendo mestrado, né? Tá. Certo? Aí eu aplico para universidades no Reino Unido, na Inglaterra, as principais universidades, só aceito em mais de uma, e como eu vou para a Alemanha, eu peço para visitar as universidades na minha volta. Tá. Aí eu vou para as universidades e aí eu decido, após visitar as universidades, Manchester, Newcastle, Londres, eu decido ficar em Newcastle. Tá. Aí eu não podia, eu tinha sido aceito para iniciar o doutorado em 89, mas o esforço da RNP ocorria em 89. Então o Tadal escreve para o meu futuro orientador pedindo para adiar minha entrada para 90. Uau! Senão a RNP não funcionava. Não. Tem nada é a a minha ver. dedução. Não, nada a ver. É curioso porque a gente começa, o esforço que é feito com a Alemanha, na verdade, quem adota protocolos OSI e ISO é o sistema Telebrás, o CPQD, essas coisas, faz inclusive centrais telefônicas e uma série de coisas baseadas, chamava-se RENPAC. Lembro do nome, né? Mas a rede mesmo, acadêmica, quem acaba se impondo como um protocolo de fato e que ganha o mundo é o TCP/IP. Sim. E foi esse que foi instaurado aqui. Tá. Na verdade, havia experimentos tanto com OSI e ISO quanto com TCP/IP. Tá. Mas aí nasce os primeiros experimentos, as primeiras conexões, etc., nascem em 89, 90, 91, isso, aquilo. Uma ligação grande com a FAPESP, né? Isso, a FAPESP tem uma iniciativa, a FAPESP como uma agência de fomento à pesquisa que tem muitos recursos, certo? A FAPESP tinha uma iniciativa chamada Academic Network at São Paulo, a ANSP. A NSP. Isso, e a ANSP era ligada, lógico que isso era um esforço que era coordenado com o esforço da RNP, mas ela tinha esforço próprio, máquinas, pessoas e assim por diante, certo? E o centro nervoso, talvez, a coordenação disso ocorria dentro da FAPESP, com DEMI, GOMID e outras pessoas. Certo. Tá, não é só um parênteses. DEMI, quando eu digo DEMI, é DEMI Getco. Getco, é que até hoje há um nome de ponta na área de redes acadêmicas, né, e segurança no Brasil. Ele é uma das pessoas depois que ajuda a estruturar o esforço, né, de redes. Isso você está falando de 88, 89, mas 89, 90 não, ele continua, lógico. Continua hoje em 24, sim. Premiadérrimo, reconhecidérrimo, como um grande guru. Ele, Tadal, né? Tadal também tem um reconhecimento. Sem dúvida, Tadal, sem dúvida alguma. Agora, Tadal, inclusive na RNP, no início, se falava em Tadal, você pensava em RNP, pelo menos na minha cabeça, né? É uma das pessoas importantes no esforço inicial. No esforço de redes acadêmicas no Brasil. Redes de comunicação, né? Não estamos falando de rede de colaboração científica, nada disso. Não. Redes de computadores. Computadores, quem está ouvindo para não deixar dúvida, né? E me diga uma coisa, você então terminou o mestrado em que época? Aí eu termino o mestrado no começo de 90 e em 90 mesmo, agosto, setembro, vou para Newcastle upon Tyne para iniciar o doutorado. Tá. E lá ficou... Fiquei de 90 até final de 94, retorno em 94, então 4 anos. Depois eu volto um pouquinho no começo de 95, tinha umas coisas para fazer, mas é uma visita breve. Então é basicamente 90,
a 94, Tá. dezembro de 94. E depois, muito depois, no futuro, você ainda foi fazer um pós-doc na Suíça, talvez Não, isso é 15, bem 20 depois. anos depois. É só porque eu estou lembrando Isso, de algumas histórias que você contava, como no ETH, não é isso? Eu fiquei na EPFL. Na em PFL, Lausanne. no Tá. cantão do Vaud. E aí, você então foi para a Inglaterra, voltou, e ao voltar, você sentiu alguma diferença na infraestrutura, no corpo docente, ou ainda não? O IC começa, eu não sei se algum dos nossos entrevistados já contou, mas computação era algo muito jovem. A gente tem que pensar que processamento de dados, que foi o que eu fiz no colegial, certo? A universidade, a Unicamp tinha 10 anos. E já propunha um curso de processamento de dados. Quer dizer, no colegial. No colegial. Então eu acho que a Unicamp tem esse mérito de ter sido meio que desbravadora nessa coisa, certo? Então... É porque nós tínhamos a graduação. Nós tínhamos a graduação. De 69. Certo? E muito vem das pessoas no IMEC, né? Então, talvez já devam ter citado também. Eu não o conheci pessoalmente, só indiretamente, através do Machado, mas o Rubens Murilo Marx. Sim, já foi muito citado. Certo? Bom, longa história curta, a Unicamp tinha uma iniciativa importante nessa criação de cursos de computação. Certo? E quando a gente começa, a nossa infraestrutura era pouca, eu diria. Quando eu entro no Instituto de Computação em 88, nós ainda tínhamos o sistema centralizado. Quando eu volto em 94, muita coisa aconteceu em computação. Em computação foi muito rápido. Então nós já tínhamos PCs, né, personal computers, aí nossa infraestrutura tinha melhorado. Mas ainda era... Mas do ponto de vista... Não, sempre foi até... Na verdade, até hoje nós não, olhando assim, longuíssimo prazo, até hoje o IC não tem um prédio realmente próprio construído para computação, certo? Nós temos... Nós não concluímos ainda o nosso prédio que começou a ser construído há 20 anos, mais exatamente. Mas a nossa infraestrutura foi melhorando, e o que eu acho que muda é que os cursos são criados e muitos dos docentes eram docentes que tinham apenas graduação. Porque havia uma falta enorme de pesquisadores. Lembrem, nós estamos começando computação, sabe? É isso. Então, há uma migração de engenheiros eletricistas, engenheiros eletrônicos, exatamente, físicos. Pessoas migram para a computação, se tornam docentes, ainda muitas, assim como eu, só com a graduação, certo? Então, entre o DCC dessa época, certo? E o DCC para o qual eu volto, né, pouco antes, né, da mudança para IC, há essa criação de um corpo docente com doutorado. Isso é muito importante. Começa realmente nos anos 80, né, como você falou, em que as pessoas eram contratadas com a condição de fazerem doutorado. A visão dos que iniciam o Instituto de Computação, e é muito, eu acho que uma visão da Unicamp, né, que era ser essa coisa de excelente. Isso. Era procurar pessoas com potencial, ou já com doutorado, no seu caso você já vem em 85 com doutorado, e outros docentes que vêm já com doutorado, então era essa busca por doutores. E aqueles que eles julgavam que eles poderiam investir e fazer a formação de doutorado, no meu caso, no caso do Claudinho e outros casos, certo? Há outros docentes que foram contratados ainda como somente graduados. Isso. E foram fazer o doutorado. Agora, e retorno. é só um parênteses, né? Porque eu não sei como é a sua carreira, mas na minha carreira, quando eu entrei em novembro de 85, eu já era obrigada, fui contratada por 2 anos mais 2, e depois era obrigada a fazer concurso, caso contrário, eu ia para fora. Quem foi contratado até junho de 85 não precisou, era uma outra carreira docente,
não foi obrigado a fazer concurso. Agora, você também foi obrigado a fazer concurso? Eu fiz concurso público. Você fez concurso público? No final 89? Nossa, não. Eu volto no meio do doutorado, só para fazer a prova. Ah, teve várias pessoas que fizeram isso, exatamente. Que ano agora exato? Ixi, Cláudia. Não, 92, ixi. Tá bom, tudo bem. Curiosidade. Certo? Então, é aberto o concurso público, vem gente do Brasil todo prestar, e era para quem tinha pelo menos mestrado. Isso. Certo? E a curiosidade, quer dizer, é a primeira vez que eu estou falando nisso nas entrevistas, só se desculpe, é que o concurso era aberto com a verba do próprio. Isso, cada pessoa. Por exemplo, um concurso aberto com verbas de pessoas que estava na hora de fazer concurso e não teria que sair por causa do regime de contratação. Concurso com 10 pessoas, se aparecessem 20, os primeiros 10 seriam efetivados e quem quer que seja que tinha sido obrigado, né, a colocar a própria verba no concurso, perderia o emprego, que é o que aconteceu quando, não comigo, né, mas quando eu fiz concurso, houve professores que deixaram o contrato, exatamente. Que o contrato acabou. Deixaram de ser docente, isso. Mas e era o meu caso também. Não, mas você foi aprovado e... Não, eu fui aprovado, mas era o caso do estilo de concurso. Ou seja, nós colocávamos no concurso cargo e verba. Vaga, isso. Então... E você voltou no meio do doutorado? Eu tive que parar, na verdade, porque o concurso era uma tradição do IC, que depois a gente muda muito tempo depois, que todas as provas eram feitas, todos os concursos eram feitos em disciplinas básicas. Algoritmos, estruturas de dados, etc. Então eu, é claro, com muito medo de não passar no concurso, meio que parei um pouquinho do doutorado para estudar, feito um doido, para vir fazer a prova. Estudar não mata ninguém, mas nesse caso... Porque você tinha que ter tudo de cabeça, né? Você tinha que ter, porque é uma prova. Sabe? Isso. Eram, na verdade, múltiplas provas. Tá, e aí você voltou do doutorado e... Quer dizer, eu estou pulando, me interrompe na hora que for. E você aí... eu me lembro que era uma época muito... sacrificada, principalmente o final, 89 em diante, até quase 2000, mas principalmente até 97, 98, os professores com doutorado tinham que ter uma carga administrativa alta, uma carga didática alta para deixar os que estavam fazendo doutorado fazerem doutorado, né? E você, com certeza, pegou essa época que chegou ao doutorado, já teve uma carga... Totalmente. Isso era outra coisa, que era a visão, talvez, de criação do Instituto, do departamento. Sim. Que era para termos massa crítica de qualidade, pessoas formadas, então havia uma espécie de acordo tácito entre nós, né? Que todo mundo que voltava assumia a carga didática superior à média. Isso. E todos nós tínhamos isso, e havia uma outra característica. Porque outros haviam coberto sua carga enquanto você estava fazendo doutorado. Alguém fez o sacrifício enquanto eu estava fazendo doutorado. Qualificar. Agora era a minha vez de contribuir fazendo com carga maior para que outros pudessem fazer doutorado. Exatamente. E, então, com isso, todos os que vêm nessa... Eu não consigo pôr gerações aí, precisaria parar para pensar. Não é em termos de geração, mas é aquela... Todos esses que vêm nessa época que é 88, 89, 90, começo da década de 90, santo, até a coisa estabilizar e termos mais doutores, santo, isso vai chegar quase nos 2000. Vai chegar quase no ano 2000. Vai chegar quase em 2000, tanto assim, de memória. Então, todos nós tínhamos carga e nós tínhamos uma outra característica. Nós tínhamos que dar aula fora da área em que havíamos estudado. Então, eu me especializei em algoritmos distribuídos e sistemas distribuídos, mas, sei lá, tive que dar aula e era, eu diria, um desafio enorme, inclusive na interação com os alunos, etc., porque você não era especialista naquilo. Isso. Mas tinha que se preparar e, por exemplo, eu dei aula de, sei lá,
interfaces humano-computador. Ah, não diga. Tá, você deve ter dado aula também, porque foi uma das áreas em que você trabalhou, engenharia de software, não? Isso, mas apesar de não ser um especialista, até hoje eu não me considero um especialista em engenharia de software. E programação paralela? Aí já sim, aí eu já estava na minha área, certo? Então, e aí a gente começa, o nosso currículo sempre foi muito dinâmico, né? Isso. Ele foi mudando, o catálogo a gente foi aprimorando, tem a criação da engenharia. E aí, próximo dos anos 2000, eu diria, virada de 2000, é que o Instituto passa a ter um conjunto de doutores mais estável. Isso. Então, sim, há uma mudança muito grande entre 88, o meu doutorado e o retorno, tá certo? Em 94. E sem contar que também, ao mesmo tempo, o mundo evoluiu, né? Então nós passamos a ter uma infraestrutura computacional de redes, etc. Quer dizer, a Unicamp montou pouco a pouco, né, com seus orçamentos daí. Então o corpo docente passou a ter melhores condições de trabalho, né, em que inicialmente doutores tinham direito a uma sala só para eles e os outros, para ver a diferença, né? Não, quem é doutor, teoricamente, pode ter uma sala, existia até uma ordem de atribuição de salas. Sim. Mas isso é de... Havia uma hierarquia para poder obter espaço privilegiado. Privilégio de ser doutora, que a sua carga didática era maior, mas você tinha uma sala sozinho, exatamente. E depois, quer dizer, tem a parte de pesquisa, tem a parte de desenvolvimento, que talvez você queira falar alguma coisa, não sei, tá? E depois, eu não sei se antes disso, você quer contar alguma história picante? Picante eu digo pitoresca, tá certo? Picante não. Não é pornô, porque isso nós não temos, porque somos uma instituição... né? Seríssima. Mas alguma história assim inusitada? Inusitada, eu acho que uma coisa que talvez seja curioso, na verdade, é da graduação. Nós entramos no vestibular, né, em 81, e eu não sei se você se recorda, você vem para cá em 85, mas nessa época, agora peraí, preciso ir buscar a memória. O professor Zeferino Vaz é o primeiro reitor e ele vai até 78, 79, se não me engano. Aí nós temos um outro reitor, que eu não lembro se era Plínio. Isso. Só que nessa época a Unicamp ainda não tinha passado, ainda não havia completado o seu processo de institucionalização. E no governo do estado nós tínhamos Paulo Maluf. Certo. E há uma intervenção na Unicamp. Isso. Então, aí, agora vem a parte curiosa, certo? Os funcionários do restaurante universitário também entram em greve. E nós queríamos manter, tinha professor Iário Burian, tinha uma série de pessoas que... Iário da Elétrica. Iário e outros professores do IFISH, etc. Ou seja, tinha uma comissão de greve. Eu era estudante, recém-entrado, eu era bicho, sabe? Sim. E aí, a gente forma forças-tarefas, e o meu papel numa das forças-tarefas para manter a universidade funcionando durante a intervenção foi participar no restaurante universitário fritando frango para ter as refeições, certo? Então pronto, você me pediu uma história inusitada, esse é um lado seu de chefe de cozinha, né? Você ainda frita frango ou não? Não, eu frito frango, mas na air fryer. Eu também. Eu não gosto de óleo. Eu também não gosto de óleo. Mas, nossa senhora, pronto, você me pediu uma história inusitada. Totalmente inusitada. Como é que computação, né? Assobia, chupa-cana. Que, de novo, nós não estamos conversando sobre o processo de formação da universidade, do BCC e do IC. Nada é linear. Nós aqui temos essa tendência a posteriori de linearizar as coisas, né? Mas
tudo é muito paralelo, concorrente, certo? E é verdade. o acaso, de certa maneira, então esse é um acaso, quer dizer, eu havia acabado de entrar na universidade, o governador faz uma intervenção, há uma greve enorme, nós precisávamos manter a universidade funcionando, bom. Tá tudo, então isso daí é uma contribuição inesquecível, né, para a saúde da comunidade. E aí, bom, então essa história do frango é pitoresca, no mínimo. Não pornográfica. Não, absolutamente não é pornográfica. E você, em alguma gestão, que você vai saber me dizer qual era, mas eu não sei, você virou o superintendente do Centro de Computação. Então, continuando talvez com a linha aí né, então, como você disse, na universidade a gente fazia vários papéis. Né? Então, aí eu faço a minha carreira acadêmica normalmente, né? Eu faço pesquisa, começo colaborações. Uma das coisas que a gente faz logo que eu chego, eu já vou chegar no Centro de Computação. Anido era meu sênior, certo? Era mais, né? Estava mais tempo aqui. Usando o material da tese de doutorado, eu trabalhei com transações atômicas distribuídas, né? Depois viram parte do sistema de transações que é regulamentado para Java. Não diga! Uau! Uma das implementações é feita pela JBoss, Red Hat. Tá. Bom, mas isso e aí, usando esse sistema distribuído, nós escrevemos um primeiro projeto, eu escrevo junto com a Anido. Na verdade, o grupo que submete éramos Anido, eu, Hans, professora Cecília Rubira e professora Beatriz. Tá. E aí nós conseguimos um temático da FAPESP. Não diga! Isso. E é com isso que a gente monta o Laboratório de Sistemas Distribuídos em 1996. E aí nós conseguimos Foi um dos primeiros laboratórios do IC. Do IC. E hoje que é com a aposentadoria do Anido, do Hans, minha, a professora Cecília Rubira, que é especialista em engenharia de software, migra, tem um laboratório de engenharia de software hoje, certo? Outros membros mudam um pouco de área. Na verdade, a área de algoritmos distribuídos hoje no mundo, ela ainda existe como laboratórios e de sistemas distribuídos, mas se a gente parar para pensar, ela é uma área onde a realização do projeto, né? Você faz a sua hipótese de pesquisa até a realização, ela consome uma implementação enorme, porque tem que criar protótipos, muita programação. Então, boa parte disso se transfere para quem tem muita iniciativa nisso, inclusive publica muito nisso, são as nossas grandes empresas hoje. Certo. Google, Amazon e assim por diante. Exato. Bom, mas ainda existe, e parte muda para aplicações de redes de computadores. Eu não sei se algum docente já falou nisso, mas a gente passa a ter muita aplicação em coisas que são distribuídas, mas vão mais para o lado de redes, que é essa coisa de cidades inteligentes, essas coisas todas. Sabe? Bom, então aí o LSD deixa de existir formalmente. LSD, Laboratório de Sistemas Distribuídos. Vamos... Não é o outro LSD. Não é o outro LSD. Em 23. Mas então, ele foi extremamente ativo, formou muita gente ao longo de todo esse período. E o primeiro projeto para conseguir máquinas para fazer um mini cluster, é um temático que a gente escreve, né? Eu escrevo em 95 e é aprovado no começo de 96 pela FAPESP como um temático. Entendi. Aí um pouco depois nós escrevemos um outro projeto. Esse era um projeto que envolvia mais pesquisadores, Edmundo, outras pessoas, para a gente conseguir outra verba. A FAPESP é fundamental na vida do DCC e do Instituto. Sem dúvida. Aliás, a FAPESP é fundamental, ponto. Fundamental ponto, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Para o Estado de São Paulo, certo? Com um modelo que é muito interessante, de fomenta a pesquisa. Certo? Bom, aí a gente consegue uma outra verba e nós montamos um dos primeiros clusters razoáveis do país, que nós chamamos de Guará. Tô lembrada. Isso, lembra-se do Guará? Então, um dos primeiros clusters. Então, isso é a minha vida acadêmica. Quer dizer, então a gente monta o laboratório, começa a formação de mestres, doutores, essa coisa toda.
tem a vida administrativa dentro do instituto, chefia de departamento, vice-coordenador de pós-graduação, junto com o professor Pedro Rezende. Eu estou lembrando aqui de memória. Lembrando, porque isso daí eu não sei. Tá certo. Então, e aí voltando para a sua pergunta original. Então, a vida acadêmica corre, 94, etc., até que em 2000? Puxa, eu não lembro de cor. Bom, 2001, 2002, quando é que o professor Brito entra na reitoria? Você lembra? Por aí. Acho que é por 2000. Aí. Eu não tenho... Nessa época, né? Tá, então, com a ida do professor Brito para a reitoria, ele me convida através do Anido, do professor Anido, e eu me torno superintendente do Centro de Computação. Que é uma outra curiosidade, né? Eu começo como estagiário do Centro de Computação e fui superintendente do Centro de Computação. Nossa Senhora, é que nem aquelas empresas que o pai obriga o filho a trabalhar em alguma atividade menos nobre, né? Para o filho aprender para virar o dono efetivo da empresa. E aí você foi superintendente por 3 anos, 4 anos e pouco. Ah, tá. Quer dizer, então você... Durante a reitoria do Brito, Tadeu. Isso, o Brito não conclui os 4 anos de reitoria, porque ele virou diretor científico da FAPESP. Ele vai para a diretoria científica da FAPESP, certo? É realizada uma nova eleição, o professor Tadeu é eleito, eu sou reconduzido, mas aí eu estava sentindo um pouco de, eu diria... o centro de computação era, na época, eu não sei como é hoje, né? Hoje, na verdade, o centro de computação, houve uma nova transformação na universidade, nós temos uma diretoria de informática. Isso. E o centro de computação, o centro de computação mudou seu papel. Certo? Ele formalmente, eu não sei mais como é que ele existe, eu não olhei. O da RAB chegou a mencionar, mas realmente faz parte da diretoria... Faz parte da diretoria de informática, certo? Tá, ou seja, houve uma transformação aí. Mas, e aí era muito pesado, era gratificante, mas era muita gente. Né? É uma área que... A área de serviços de computação é uma área pesada em qualquer empresa, e especialmente numa universidade do tamanho da Unicamp. Certo? Nós temos sistemas enormes, com muitos legado, com necessidade de modernização, etc. Aí eu peço para o professor Tadeu e eu não continuo. Aí eu retorno para o Instituto de Computação. Tá. Aí, em seguida, eu saio para fazer o pós-doc. Em Los Angeles. Aí eu vou para a EPFL. E o que você fez na EPFL? Então, uma das linhas de pesquisa mais longevas que eu tive tem a ver com um problema que é relevante até hoje, que é um problema de consenso. Sabe? Tá. Explicando de forma muito simples, eu simplesmente tenho um conjunto de agentes distribuídos e eles precisam entrar em acordo com relação a um valor que é proposto. Onde um agente, para quem está ouvindo, não conhece computação, é um processo. Não é um espião humano, mas é um módulo de software que está executando alguma coisa. É um módulo de software que executa alguma coisa, ou seja, é um componente do meu sistema distribuído, que troca mensagens entre si. Bom, isso existe hoje, uma das versões mais interessantes de consenso, é o que a gente chama de consenso bizantino, que é consenso na presença de agentes maliciosos, ou seja, os agentes tentam atacar o meu software, certo, para obter alguma vantagem, e o software tem que ser projetado e implementado de tal maneira que ele impeça que o agente malicioso tome conta do comportamento do sistema distribuído. Onde é que isso é muito usado? Isso é usado hoje, ele está no núcleo de todas as... De boa parte das criptomoedas. Então, todos... Se não roubam o teu dinheiro, enfim. Então, boa parte dos sistemas que implementam criptomoedas usam uma forma de consenso bizantino. Muito interessante. Então, essa é uma das áreas em que eu sou especialista. Uau! Né? E aí, então, voltando para a sua pergunta, o que eu fiz na EPFL?
Um dos meus alunos de doutorado, que hoje é docente na Federal de São Carlos, o Gustavo, então, a tese de doutorado dele, ele fez um desenvolvimento maravilhoso, era com consenso, com um algoritmo muito conhecido. Aí nós, lá durante o pós-doc, nós fizemos modificações nisso, tinha uma outra hipótese, e eu passei basicamente, como eu disse a você, ciclos de experimento em sistemas distribuídos são muito longos. Então eu passei basicamente 9 meses fazendo programação e executando. A EPFL tinha um cluster maravilhoso, que o professor com quem eu trabalhei, o professor Willy Zwanpoel, cedeu. Então eu tinha uso exclusivo do cluster para mim. E eles tinham outros clusters, quer dizer, nada como ser rico, santo. Ele pôde ceder um cluster só para mim, durante um ano. Nossa Senhora. E não era o mais moderno deles, eles tinham vários outros clusters de máquinas. Santo. Bom, aí nós fizemos esse experimento, o Gustavo aqui no Brasil, remoto, colaborando do grupo do professor Willy, que era um grupo de sistemas operacionais. Santo. E esse é o pós-doc. Então, o pós-doc é continuar aprimorando e testando novas hipóteses a respeito do comportamento de algoritmos de consenso. E aí, quer dizer, deixa eu continuar pulando na sua carreira, terminou o seu pós-doc, né? E foi um pós-doc 200 anos depois do doutorado, que hoje em dia a noção de pós-doc, muita gente termina o doutorado e vai fazer um pós-doutorado, né? Mas você terminou o seu doutorado em 94 e foi para a Suíça... 2008. 2008. Muito tempo depois. Muito depois. E aí você voltou e ficou aqui em tempo integral. Você chegou a participar de alguma iniciativa de empresas, de convênios com empresas? Ou ficou Não, eu sempre fui tempo integral. Sim, mas claro, mas com permissão. Não, em termos de extensão, você quer dizer, sim, ao longo da minha carreira, isso é uma outra característica, eu mantive, não muitos, mas alguns projetos com empresa. E uma das características, uma das coisas que eu fiz, mesmo antes, mas quando retornei, eu fui coordenador de extensão durante um período longo. Certo. E parte disso é uma crença minha, quer dizer, eu acho que é fundamental. Isso o Brasil ainda não faz tão bem. De novo, a Unicamp é uma das pioneiras nisso. Na verdade, isso começa... De novo, com o professor Brito Lotufo, que é a criação da agência Inova. Isso. Então, a agência de inovação da Unicamp. A agência de inovação da Unicamp, que é o quê? A Unicamp sempre teve, e eu concordo plenamente com isso, essa coisa de que conhecimento fundamental e todo conhecimento fundamental que pode ser transformado em tecnologia deveria ser transformado e transferido para empresas, para outros laboratórios na sociedade. Claro. Então, na coordenação de extensão, eu tentava incentivar os nossos colegas a fazerem projeto empresa universidade, e eu mesmo fiz alguns projetos empresa universidade. Então, um deles tem a ver, novamente, com o uso de algoritmos de consenso em sistemas de comando e controle, e eu não posso dizer o nome da empresa, porque eu estou sob segredo industrial. Exatamente. Tá certo. Na verdade, sabe tem a ver daqui a 50 com anos... militares. Tá. Você... alguma hora, você falou antes, eu acho, de começarmos, tocou na questão do violão, você é músico, eu não sou músico, não. Eu sempre toquei instrumentos durante um bom período da minha vida. Hoje eu estou com... Você perguntou de violão, na verdade eu estou com 2 violões parados que precisam ser consertados, e isso nos leva oportunamente para um docente que fabrica violas e violões, que é o professor Fernando Vanini. Isso, que já deu uma entrevista aqui, e ele faz manutenção dos seus instrumentos? Não, ele nunca fez, mas nós nos encontramos outro dia, e eu mencionei, nós estávamos na verdade num sarau, num evento musical, que eu gosto de música, ele gosta de música, nós nos encontramos lá para ouvir um violeiro, e aí eu mencionei que eu estava com os instrumentos parados, e ele falou, mas eu gosto de me divertir com isso, então quando você tiver tempo, conversa comigo,
e nós vamos olhar os seus violões. E é isso que ainda está pendente, mas eu vou conversar com ele para olharmos os violões. Tá certo? Então eu toco, sim, eu toco, mas eu não tenho um hobby. Tá certo. E na verdade, atualmente, eu toco muito pouco. Entendi. Então, nós passamos por várias fases da sua carreira na Unicamp e agora você está aposentado, você se aposentou quando? Então, vamos lá. Eu aposento-me em 2000, a data exata, não lembro, julho, agosto de 2023, faz um ano. Certo. Aproximadamente um ano. Nós estamos em outubro de 24, né? Então você tem um ano de aposentado. E olhando para frente, para trás, o que você diria que alunos ou professores ou profissionais de computação, que conselhos você daria para quem quer, por exemplo, por que alguém faria computação ou por que não faria, ou com que se preocupar para este futuro que um tanto diferente, né, que nós estamos tendo agora com inteligência artificial, enfim, modelos de linguagem, aprendizado de máquina. Na verdade, eu acho que o conselho é o mesmo, invariante, Cláudia. Computação, eu não vou aqui, eu teria condições de refazer brevemente a história da computação, desde o pós-guerra, von Neumann, para começar mais ou menos. Mas assim, a característica fundamental da área de computação é seu dinamismo. Nós evoluímos muito rápido. 5 anos em computação podem representar assim, uma mudança de paradigma enorme. Veja internet, por exemplo. Veja internet, veja microprocessadores, sistemas embarcados, computadores de processo. Então, a primeira característica que eu acho de alguém que gosta de computação é abraçar esse dinamismo. Porque para se manter atualizado é necessário estudar continuamente. É uma das características da área, que pode ser vista, eu diria, como um desafio. No meu caso, a carreira toda foi uma diversão, como um desafio maravilhoso. Então, o conselho que eu diria é aprenda fundamentos. É curioso você me perguntar isso. Lá atrás, quando a gente dava aula, eu dizia para os meus alunos, olha, havia aluno que dizia, mas por que eu estou fazendo estatística 1, estatística 2, probabilidade? Eu dizia, olha, probabilidade, se eu tivesse que fazer algo para o futuro, eu faria estatística mais computação. E aí os meus alunos diziam, por quê? Porque eu disse para ele, olha, já, o uso de estatística mais computação vai gerar algoritmos fundamentais para a tomada de decisão, em otimização, etc. É verdade. Eu não dizia nada sobre inteligência artificial ou machine learning, aprendizagem. Mas, no fundo, meu gut feeling, qual era o meu gut feeling já? O meu gut feeling é que, bom, isso é inevitável. Isso está ali na esquina, dito e feito. Quer dizer, então, fundamentos, primeiro. A natureza de programação muda continuamente. Quer dizer, se a gente for pensar como nós fazíamos engenharia de software nos anos 70, 80, coisa assim, e como é feita a engenharia de software hoje, o grau de automação do processo de engenharia de software hoje é enorme. Então, eu tenho coisas como controle de versão, controle de dependência de bibliotecas, depuradores poderosíssimos, boa parte da nossa infraestrutura computacional reside numa nuvem, trabalho remoto, interação remota, depuração remota. Eu tenho o que a gente chama de esteiras de produção de software, certo? Onde eu vou desde a programação do código-fonte até a colocação do executável em produção, certo? Isso com apertar, digamos, de um botão. Então, novamente, por um lado, dominar isso pode ser um desafio enorme, certo? Por outro lado, um prazer enorme. E a certeza é a seguinte, daqui a 4, 5 anos nós estaremos novamente com um cenário muito diferente. Assim. Então, fundamentos. Fundamentos, e você muito rapidamente agora tocou na palavra diversão, não é isso? Então, como é que você associa com uma última pergunta? Porque era algo que você falou logo antes da gente começar. Diversão, né? Que você... Eu acho que qualquer profissão, isso é uma
característica de quem, em parte, abraça a carreira acadêmica, quer dizer, como é que eu diria isso? Fazer uma carreira que é divertidamente séria. Gostei. Ou seja, você tem todos os aspectos de responsabilidade, de construir uma carreira acadêmica é algo complexo, certo? Muito. Cooperação, pesquisa, aulas, extensão, administração, etc. Mas nunca perder esse prazer de fazer as coisas. Isso. Então, acho e uma ultimérrima coisa é porque você trouxe um caderno dizendo... eu achava que era um caderno. Esta é minha cola. Né? Sim. Caso eu te perguntasse alguma coisa cabeluda, exatamente. Tá certo? Tem algo da sua cola que você quer olhar a cola para dizer, me lembrei de que além de fritar frango, eu fazia pudim de leite condensado. Não, pudim de leite condensado eu não fiz. Você me ensinou a fazer salmão, né? Sim, eu ensinei a fazer salmão. Me deu uma receita. Trouxinha de salmão no forno. Isso. Nunca funcionou muito bem, mas acho que é porque eu agilizo determinados processos sem consenso bizantino. Então, Busato, já que você não quer olhar a sua cola... Não, eu achei de cabeça, quer dizer, não acho que eu consegui cumprir um requisito importante seu. Que é trazer um fato inusitado. Pelo menos, e contar um pouco, recuperar um passado não tão remoto, né? Quer dizer, para 2024 é um passado remoto, né? Que é os anos 80, mas não tão remoto para os que estavam aqui nos anos 70. Sim. Ou até antes, não é isso? Então, olha, Busato, seguindo as melhores tradições implantadas por mim, eu te agradeço com um aperto de mãos pela sua contribuição aqui à computação da Unicamp, mas também pelas histórias e memórias que você trouxe e que vão ficar gravadas eu fico muito contente. No YouTube para sempre. Apagar algo na internet é muito difícil. É verdade, nem me fale isso. Então, muito obrigada e... Muito obrigado, Cláudia. E uma vez mais, eu gostaria de agradecer pelo convite a você, ao Instituto de Computação e a todos que potencialmente assistirão ou assistiram ao nosso stream. Com certeza vai fazer sucesso. Muito obrigado. Um abração. Um abração. Então, voltando, mais uma conversa paralela ao final, você está falando que a história da computação é a história de automação. Eu vou ser até mais ousado. Uhum. A história da humanidade é a história da automação e consumo. Se pararmos para pensar, o ser humano faz a primeira ferramenta, depois faz arado, depois deixa de ser caçador e coletador, hunter-gatherer, eu penso em inglês. E cria fazendas e assim vem, certo? Longo salto, nós inventamos o computador. Uhum. E o tempo todo a gente vem automatizando tarefas, certo? Nessa procura por eficiência. Se chegarmos hoje, 2024, nós estamos começando a criar condições para automatizar boa parte das atividades, então não chegamos lá ainda há um outro passo, que o ser humano faz. Certo? O que é que sobra para a gente? Sobra criatividade, sobra... Por quê? Porque nós ainda raciocinamos de uma forma diferente daquilo que temos em inteligência artificial. Sim. Bem, onde é que há o problema naquilo que nós estamos construindo hoje? Pronto? É que tudo que a gente tem numa inteligência artificial, ele é... Eu vou aqui dar um salto, tá? Eu serei... isso não é totalmente preciso. Mas ele é objeto de uma programação feita, usando como entrada texto, vídeo, som, etc., dados, e uma capacidade, então, que é a capacidade dos algoritmos de inteligência artificial hoje de processar a linguagem natural e nos responder. Uhum. O problema disso é que
Ao automatizar, né, a gente veio automatizando, nós chegamos num ponto da automação em que, por que a gente automatiza? A gente automatiza para ser mais eficiente, sabe? Ou seja, eu quero gastar menos tempo com uma tarefa que é resolvida corretamente. A palavra corretamente é muito importante. Inteligência artificial, no estágio atual, ela já resolve muita coisa corretamente, mas ela ainda não resolve muita coisa corretamente. Por exemplo, geração de código. Então, quando eu faço uma especificação, né? Basicamente eu especifico em texto o que quero e ela gera o código. Isso. Se a gente pensar em termos de custo da operação, se eu comparar o código produzido por um humano mais inteligência artificial versus o código de um humano produzido sozinho, um humano produzido sozinho, e essa é uma dúvida que eu tenho, um humano bem treinado produzido sozinho deve produzir praticamente no mesmo tempo e provavelmente com uma taxa de correção mais alta que a inteligência artificial atual. Não sei se no mesmo tempo, mas ao menos ele sabe o que está fazendo. Então, que é um outro problema, que é o problema da semântica. Porque uma vez que a inteligência artificial tenha me dado o código, eu como humano ainda terei que compreender o código gerado. Para ter certeza daquilo. Longa história curta, a inteligência artificial nos ajuda, mas talvez ainda não tenha trazido o salto de produtividade que esperamos. Mas isso aí vai ser daqui a 10 anos. 20, eu vou não sei. Não, eu te chamo para te entrevistar. Então essa é a minha diversão atual, é acompanhar a precisão e a correção de código gerado. Tá ok. Muito obrigada por esta... De nada. Por essa fofoca. Sopa, né? Palhinha da fofoca, a fofoca intelectual.